Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas, tudo em paz? Eu sou o professor Danilo Cruz e esse é o nosso estudo semanal sobre a série de livros de Carlos Torres Pastorino chamada Sabedoria do Evangelho, que é uma série de 8 livros. Nós já estamos no volume de número 3, caminhando para o final. Hoje nós vamos falar sobre 2 capítulos especificamente. Um capítulo chamado O Pão da Vida, parte 1, cenário, e o outro capítulo se chama Pão da Vida, parte 2, motivação. Então aí a gente vai ter a chance de entender como é que Pastorino traz para nós, no olhar espírita, a perspectiva de que no Evangelho de Jesus tudo é metafórico, tudo é simbólico e remete ao nosso caminhar espiritual, à nossa jornada evolutiva, à nossa jornada ascensional. Pois bem, e hoje falando sobre o pão da vida, vamos ver o que é que Jesus queria dizer com relação a isso. Então vamos ao texto que Pastorino coloca, né? O nome do capítulo, Pão da Vida, parte 1, o cenário, baseado no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 22 a 25, quando João diz assim: No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar, viu que ali não havia senão um barquinho, e que Jesus não entrara nele com seus discípulos, mas que estes tinham partido sós. Chegaram, todavia, outros barquinhos de Tiberíades, perto do lugar em que tinham comido o pão, depois de o Senhor haver dado graças. Quando, pois, a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram nesses barcos e foram a Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, perguntaram-lhes: Rabi, quando chegaste aqui? Aí Pastorino diz que a lição começa, na verdade uma lição teórica que Jesus vai dar após a lição prática da multiplicação dos pães. Pastorino inclusive divide isso em 5 partes. Primeiro é o cenário, segundo a motivação, terceiro a via contemplativa, quarto a via unitiva e 5 o desfecho prático. Os 3 primeiros versículos desse longo trecho de João, que se segue imediatamente à multiplicação de pães e de peixes, são um tanto confusos estilisticamente. Mas uma vez explicados, o sentido se torna claro, como coloca Pastorino. Então a multidão que acorrera a Betsaida Júlias e vira o extraordinário fato que ainda se achava insistentemente do outro lado do mar, tinha observado, na verdade, que só havia na praia um barco. Observara, além disso, que os discípulos haviam regressado nesse barco sozinhos. Portanto, Jesus havia ficado lá sem a menor dúvida. E eles, uma minoria entusiástica, continuaram ali esperando por ele e procurando-o até o dia seguinte. No entanto, nesse segundo dia, eles haviam chegado a Júlias, provenientes de Tiberíades. Haviam chegado outros barcos. E aí esses barcos que chegaram lá no dia seguinte foram aproveitados para fazer a travessia daqueles que lá haviam ficado esperando Jesus e que já tinham desistido de encontrar ele naquelas bandas. Então aí Pastorino vai dizer que fica evidente que não eram os 5.000, eram apenas alguns mais entusiastas. E aí ele diz que existe uma observação que precisa ser feita, que muito dificilmente os barcos pernoitavam no lado oriental do lago por causa do perigo que correriam de serem lançados ou de se arrebentarem contra a margem, por conta dos ventos violentos na região, que tinham sempre a direção oeste-leste. Então, quando eles chegam a Cafarnaum, eles ficam estupefactos. Lá estava Jesus. Como ele voltou para lá? E o que eles não compreendem. E então, ao invés de perguntar como, indagam quando lá ele chegou.
Naturalmente, armado o cenário aí para a aula teórica que iria se desenrolar, lá se achavam os 12, mais os discípulos que costumavam acompanhar Jesus de perto. E lá acabaram de chegar esses mais sequiosos ouvintes, entusiasmados, que haviam aproveitado da multiplicação dos pães e que não tinham desistido de ir em busca de mais alguma coisa após o esforço penoso de uma noite passada no deserto à procura de Jesus, depois de uma travessia em busca do tal taumaturgo que era Jesus. Então era de se presumir aí que todos estivessem amadurecidos para ouvir as grandes verdades. Assim, o demonstravam exteriormente que mereciam algum ensinamento de sabedoria acima do plano vulgar. Então Jesus resolveu dar esse ensinamento para ver se alguns deles chegava a percebê-lo. No final, mais de uma vez, a gente vai ver que se decepcionam, né? O que é que a gente pode esperar? Então, resultados melhores do que o que obteve Jesus. Daí, então, a sabedoria oriental é ensinar que se deve agir sem se cogitar os frutos da ação. Seja o teu interesse apenas na ação, jamais em seus resultados. Não seja o resultado o teu móvel, como está lá no Bhagavad Gita, no capítulo 12, versículo 47. E ainda também, firme na yoga, realiza tuas ações abandonando o apego, ó Arjuna, sendo indiferente ao êxito e ao fracasso. A yoga define indiferença, no mesmo lugar lá no capítulo 48. Então a gente vai ver que, na verdade, é preciso que a gente se deixe aí levar num sentido de que muitas vezes essas circunstâncias, na verdade, terminam se repetindo no mundo atual, quando o pregador começa a revelar alguma capacidade para ensinar certas verdades. E aí um grupo cada vez mais numeroso vem cercá-lo, manifestando-se ali de maneira ansiosa na busca de conhecimentos, mas realmente querendo novidades e acepipes exóticos para o seu paladar ávido de novos sabores. O fenômeno que então acontece é sempre idêntico. Todos querem, todos buscam, todos pedem, todos reclamam, todos exigem tudo dele. E o pregador se encontra numa situação crucial aí. Ou atende a multidão, que crescerá permanentemente e a quantidade resultará em um prejuízo da qualidade, porque o ensino terá que baixar o nível para atender o grande número, ou o pregador manterá o nível elevado do seu ensino e, obviamente, verá os seus ouvintes se distanciarem escandalizados por não conseguirem compreender, por não perceberem a verdade. Então, aves ainda em plumes não podem acompanhar os altaneiros voos daqueles que já singram a grandes altitudes. Então, eles tentam criticar o pregador, atribuindo-lhe todos os defeitos possíveis para desculpar-se da sua própria apostasia. Então, eles não querem confessar a sua própria incapacidade de penetrar os mistérios da vida e, com isso, mascaram a sua circunstância, procurando rebaixar o pregador. Outros vão envidar todos os esforços para desviá-lo do seu rumo, sob uma alegação de que ele deve conquistar multidões, deve atender a todos, porque isso é que é a caridade. Deve, como obrigação básica, descer o seu nível para salvar o maior número de almas, entre aspas. E aí Pastorino vai dizer que são razões tentadoras que, em muitos casos, impressionam o pregador e o fazem ceder e tornar-se um repetidor banal de generalidades, paralisando a sua própria evolução. Isso porque, não sentindo necessidade urgente de penetrar os segredos do reino, de viver em meditação profunda para descobrir novas vias, mas bastando-lhe soltar em qualquer canto as mesmas migalhas em palavras bonitas, ele se deixa levar pelo comodismo
pela falta de estímulo, e com isso, obviamente, ele estaciona, nivelando-se aos ouvintes, ao invés de elevá-los à altitude de seu conhecimento espiritual. Não foi esse aí o exemplo dado por Jesus. A gente vai ver que aos que desejavam segui-lo e o buscavam ansiosos, ele disse a verdade e deixou, embora triste, que se afastassem os imaturos. Ele permitiu que os próprios discípulos se escandalizassem e o abandonassem, mas não traiu o ensinamento, a verdade. Ele ainda indagou de seus próprios escolhidos para emissários especiais, os apóstolos, se também não queriam retirar-se. Então a gente tem aí a impressão de que Jesus estava disposto a perder todos os seus seguidores, mas ele não concordava em baixar o nível da sua aula, da aula que ele deveria dar, porque especialmente para isso ele veio dos altos planos. A verdade comum aí já tinha sido dita por numerosos enviados do Pai, por criaturas de grande elevação moral e espiritual. A Jesus cabia ensinar o curso superior. E ele fez, mesmo com o risco de ficar falando sozinho. Então daí a gente deduz a lição. Se muitos há que distribuem os leites às criancinhas espirituais, conforme Paulo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 2, são necessários alguns, pelo menos, que consigam resistir à tentação de reunir em torno de si um grande número de seguidores, que lhe batam palmas, que saibam manter-se no plano de profundidade, que possam alimentar com a carne da sabedoria aos espíritos adultos, maduros, que exigem uma alimentação mais sólida, mais consistente. E aí Pastorino diz que também estes são filhos de Deus e não podemos, por causa dos alunos incompetentes ainda, prejudicar os aplicados e inteligentes. Olha que fala interessante, né? Aí ele diz que é lógico que quanto mais alto o padrão de ensino, menos pessoas são capazes de assimilá-lo. E obviamente aí, quanto mais no alto do cone, menor o diâmetro da circunferência. Então, para 5.000 pessoas que comeram os pães multiplicados, houve 12 que perceberam a explicação teórica do fenômeno. A multidão apenas se satisfez na vida material, enquanto que os mais evoluídos cresceram na vida imanente. Então, trazendo para a nossa personalidade essa lição, a gente compreende que, frequentemente, várias vezes, essa lição se manifesta de maneira ávida, querendo progredir. Mas, para a individualidade, quer levar para caminhos árduos da renúncia, do desprendimento, ele vai encontrar terríveis barreiras que resistem. Assim, por exemplo, quando o Cristo interno, a nossa individualidade, quer cultivar o espírito no sentimento do amor, ele comprova triste que logo aparecem, ofuscando esse sentimento, as emoções egoístas, que em vez de dar, em vez de distribuir, querem receber e gozar sozinhos. Em vez de amar a todos, querem ser amados com exclusividade. Não admitem amar dando-se, mas fazem questão de ser os únicos, e então amam vigiando o ser amado, com o ciúme exacerbado, pelo medo de perder o domínio, pelo medo de perder a exclusividade desse tal, entre aspas, amor, que no fundo não é amor, a gente sabe, mas apenas um desejo emocional. E aí Pastorino diz que nesses casos o Cristo interno não cede em rebaixar a sua exigência. Ele apenas se isola, aguardando uma maior evolução do espírito, para então tornar a atraí-lo a si na mesma existência ou na encarnação seguinte, daí a 10, 20, 100 ou 1000 encarnações. E aí Pastorino disse que enquanto o espírito não amadurecer através do aprendizado, através da experiência, burilado ali pela dor, ele não conseguirá colher o seu fruto. Aí a gente vai para o capítulo seguinte, o pão da vida, que é parte 2, motivação, baseado no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 26 a 34.
Jesus diz assim, ó, respondeu-lhes Jesus e disse, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes demonstrações, mas porque comestes dos pães e vos saciastes. Trabalhai não pelo alimento transitório, mas pelo alimento estável para a vida imanente, que vos dará o Filho do Homem, pois o Pai o confirmou. Eles lhe perguntaram, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu Jesus e lhes disse, esta é a obra de Deus, que acrediteis naquele que ele enviou. Perguntaram-lhe então, que demonstrações fazes para que as vejamos e acreditemos em ti? Que realizas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como foi escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes então Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe então, Senhor, dá-nos sempre esse pão. E aí Pastorino vai comentar, justamente dizendo que é a aula teórica que Jesus dá sobre o pão da vida e que constitui aí uma parte do seu ensino, ou seja, do seu logos, que é na verdade uma explicação da aula prática experimental, que foi a situação da multiplicação dos pães e dos peixes. Então a gente vê que é um dos trechos mais profundos que o Evangelho nos conservou. E é preciso que a gente estude com cuidado, dando os comentários linguísticos primeiro, e a seguir a interpretação impressa em grifo, como fala Pastorino, né? Então a gente vai ver cada versículo separadamente, porque cada palavra é importante aí. A gente vai ver muita coisa de grego aqui agora, né? Então, ele respondeu apekrite, é fórmula genérica do sentido de tomou a palavra e prosseguiu. A repetição em verdade, traduz na verdade a locução hebraica amen, amen, que é transliterada no grego e exprime uma espécie de juramento sobre a veracidade do que é afirmado. É uma afirmativa categórica, a gente já falou disso lá no volume 1. E aí ele traduz semea por demonstrações, a gente também já viu isso no volume 1. É o sentido real da palavra sinal, prova, demonstração. Só lhe sendo atribuído o sentido de prodígio milagre, que é uma tradução que é dada sistematicamente nas edições comuns, quando a demonstração é fora do comum, acima do normal. Só não dá para aceitar essa tradução, porque hoje a palavra milagre variou de tal forma, de tal sentido aí, que passou a significar uma outra coisa completamente diferente. E aí a gente vê também a palavra trabalhar e traduz aí egazeste, no sentido de esforçar-se ou trabalhar com esforço, arduamente. O alimento recebe dois adjetivos opostos, transitório, apolumenen, que perece, e estável, menousan, que permanece. São dois particípios presentes com valor adjetivo. Vida imanente é zoe aionos, que estudamos exaustivamente já no volume 2, e que vos dá presente de dozim, segundo o manuscrito Aleph e D, repetido no versículo 32. Então o sentido de filho do homem já foi também estudado no volume 1, e ele traduziu o Pai confirmou, o sentido do verbo esfijazen, que também pode significar selar, marcar com selo, ou carimbar, depois que se aprova ou confirma um documento. Aí a palavra obra é uma tradução de ergon, que exprime um trabalho realizado, ou seja, produzido pelo esforço da criatura. Daí, Pastorino ter traduzido o verbo ergazomai como realizar, no sentido de produzir. O verbo confiar, crer, acreditar, é pisteuon, donde o substantivo pistes, que significa confiança, fé. A gente já falou disso aqui também. Então, o verbo comer apresenta, neste trecho, dois sinônimos gregos. Estio, no qual alguns tempos aí tomam as formas de defectivo faalmai, né, na verdade,
e colher, comer, que é trogo, que é mais especialmente empregado com o significado de comer alimentos crus ou regalar-se com acepipes. Então, Pastorino diz que prefere, para distinguir em português os dois sinônimos, quando ele traduz o primeiro por comer e o segundo por saborear. E o maná, que é uma palavra hebraica, formada de manu, que significa que é isto, é a denominação dada ao pão que caiu do céu, do deserto, conforme a gente lê em Êxodo capítulo 16, versículos 4, 8, 12 a 15. A expressão pão do céu só poderia ser fielmente traduzida por uma perífrase, pão vindo do céu, já que o grego o artosek tou oranou dá ponto de partida latim ablativo e não qualidade do céu celeste, que seria dado em latim pelo genitivo. Então é indispensável fixar bem na mente esse detalhe para que não haja nenhuma confusão de sentido. Quando se lê pão do céu, entenda-se sempre como pão vindo do céu. Verdadeiro, aqui é tradução de aletinó, que é um adjetivo. Dar vida, no grego é zoendidos, que é descer do céu, é kataibanô, que se opõe a anaibanô, que é subir. Aqui começa então mais precisamente a aula teórica, o ensino, tolongon, como está no versículo 60 de Jesus, e a respeito do pão da vida, um dos mais importantes e um dos mais profundos textos dos evangelhos. A gente precisa examinar atentamente cada frase, acompanhando o desenvolvimento didático com todas as suas repetições oportunas, que são esclarecedoras. E aí Pastorino vai dizer que é preciso aproveitar a busca ansiosa que dele fizeram os que haviam saciado com os pães e os peixes. E aí ele salienta que era para isso que o procuravam, para ter garantido apenas o sustento sem trabalhar, e não por causa da demonstração prática que ele lhes dera como uma antecipação da explicação que agora seria dada da sua doutrina da unificação da criatura com o Criador. Jesus então começa esclarecendo que há duas espécies de alimento, o que refocila temporariamente, apenas o corpo perecível, e que portanto é transitório, o que perece, e o que sustenta perenemente o espírito, e portanto é estável, porque permanece. E aí a gente vai ver que este segundo dá vida não por acréscimo exterior, mas por crescimento interior. É a vida imanente de união com o Pai que habita em todos. Os dois alimentos aí representados figurativamente ali com um pão comum que os antigos comeram no deserto, mas apesar disso morreram, e pelo pão sobresubstancial, a gente já viu isso em Mateus capítulo 6, versículo 11, a gente já viu isso no volume 2, né? É esse pão, afirma Jesus na sua aula magistral, que nos será dado pelo Filho do Homem, ou seja, pela individualidade já evoluída e, portanto, já desperta, já vigilante, porque este, o Filho do Homem, o Pai já confirmou, ou seja, já lhe colocou no teu seio, já está em nós a unificação do encontro místico. Justamente por esse segundo alimento estável é que precisamos trabalhar com esforço pelo pão comum, que é transitório, que nutre por apenas algumas horas o corpo físico, o corpo perecível. Aí Pastorino vai dizer que os ouvintes indagavam que fazer para realizar as obras de Deus. E a pergunta, que em português não parece condizer com a explicação anterior, tem na verdade uma perfeita consonância no original grego, porque é repetido o mesmo verbo empregado por Jesus, o ergazomai, que é com o seu objeto aí na mesma raiz, ergazometa taerga, que é tanto na tradução literal, que é que faremos para trabalhar os trabalhos de Deus. A resposta é simples e pouco exigente. Para realizar as obras de Deus, basta confiar, ou seja, crer, naquele que foi enviado à terra
pelo Pai. E deixa entrever aí que o enviado do Pai é exatamente ele, o Cristo, que estava então a falar através da personalidade de Jesus. O Cristo cósmico, na verdade, é a terceira manifestação divina, o Filho amado, que proveio do Pai, foi enviado à terra e habita em todos. Pois bem, confiando em sua voz silenciosa no âmago de nosso ser, nós realizaremos as obras de Deus. Diante dessa afirmativa solene, e sem perceber que não era a personalidade de Jesus que falava, indagavam qual era a prova que ele poderia dar a fim de confirmar a sua missão de embaixador. Eles querem uma demonstração. Teriam esquecido a maravilhosa comprovação realizada havia menos de 24 horas na multiplicação dos pães e dos peixes? Eles insistem. Que realizas empregando o mesmo verbo ergazomai, né? O que eles fazem? O que ele trabalha? Então prossegue a argumentação dos ouvintes. Moisés deu a nossos pais o pão vindo do céu, do deserto, está escrito. Mas calam a principal razão que já foi percebida e veladamente denunciada por Jesus. O sustento foi dado por Moisés anos a fio, sem que ninguém precisasse fazer força. Ergazomai. Então, que demonstração é essa que fizeste apenas distribuir alimento uma vez aí nesse caso, né? Então Jesus protesta quanto à expressão pão vindo do céu, dizendo que esse Moisés não havia dado. Esse, o verdadeiro pão vindo do céu, é usado o adjetivo aletnos, verdadeiro, né? Lugar de destaque aí no fim da frase. Só o Pai o dá, ninguém mais. Porque o verdadeiro pão vindo do céu é a centelha divina, o Cristo interno. Eu sou o pão vivo que desce do céu e que habita, diríamos, com a deliberada ênfase de Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, que habita corporalmente em todas as coisas. Não satisfeito ainda, Jesus esclarece ainda mais. O pão de Deus, ou seja, não humano, esse é o que desce dos céus. E seu efeito é maravilhoso porque dá vida ao mundo. Ora, era bastante claro que a interpretação de Pastorino aí está correta, né, no caso, né? Não se trata aqui do pão vulgar de trigo tomado apenas como símbolo, nem mesmo do pão sobressubstancial que alimenta o espírito, mas de algo mais profundo, daquilo que realmente dá vida ao mundo. Se no mundo a vida é dada pelo pão descido do céu, se no mundo a vida é dada pela centelha divina, que é a substância última de todas as coisas, então podemos corretamente concluir que o pão descido do céu é a centelha divina, é o Cristo interno, é o self, que provém diretamente do Pai, que nasce de Deus e, portanto, vem do céu. Então, concorda com isso o ensinamento de Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, quando diz assim, ó, quando eu aderir a ti com todo o meu eu, minha vida será viva toda cheia de ti. Conforme no Salmo 23 também, versículo 24. Eu encho o céu e a terra. E é confirmado também por Tomás de Aquino na Suma Teológica, quando ele diz assim, disse que Deus está em todas as coisas pela essência, não de certo das coisas, como se fora da essência retas, mas pela sua essência de Deus, porque sua substância de Deus está em todas as coisas como a causa da existência. Então Pastorino conclui dizendo que está confirmada a conclusão dele por dois dos maiores luminares humanos na interpretação do pensamento dos evangelhos. A vida do mundo é o Cristo cósmico, que é na realidade o pão vivo que desce do céu, constituindo aí, por meio da centelha divina, que habita em todas as coisas, a vida do mundo. E aí Pastorino vai dizer que, evidentemente, os ouvintes não entenderam aquele esclarecimento
e repetem o mesmo pedido que fez a samaritana, conforme a gente vê lá em João, capítulo 4, versículo 18, da água viva. Eles querem recebê-lo sem esforço, com a mesma inconsciência com que uma criança pede bala. Então, depois de tão elevada exposição, o pedido é chocante, é a demonstração da total incompreensão daquelas pessoas que estavam ali, compondo aquele auditório, se a gente pode falar dessa forma. Mas interessante, né, para a gente pensar. Semana que vem a gente vai para a parte 3 do Pão da Vida, prolongando aí, prosseguindo essa lição ímpar de Jesus a respeito do que é esse Pão da Vida. Um grande abraço, até semana que vem, com fé em Deus. Tchau, tchau.